Aleluia, nós te exaltamos, Senhor. Nós bendizemos a Ti. Tu és o único Deus. O nosso descanso é o Senhor, a nossa provisão. Só Tu és o nosso sustento. O lugar onde estamos seguros. O lugar onde estamos guardados. É na Tua presença, Senhor, é debaixo de Tuas asas. A Tua boa mão nos guarda e nos fornece delícias perpetuamente. A Tua presença, plenitude de alegria. E em Ti podemos todas as coisas. E nós Te exaltamos e Te damos todo o louvor e toda a honra e toda a glória no precioso nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Você pode se sentar. Bom dia, gente. A graça e a paz. Amém? Você está alegre de estar aqui? Você reparou que tem um ar-condicionado funcionando ali atrás? Não. Oh, glória. Pronto, agora eu já estou querendo que o sol volte. Brincadeira, não quero. Mas agora a gente está pronto para o calor, amém, irmãos? Glória a Deus. Então, hoje nós estamos encerrando a nossa série de ministrações sobre o ABC da fé. Quantos estão acompanhando os 4 dias? Quantos estão aqui no 4º dia seguido? Não há um bom número de pessoas. Muito bom. O ABC da fé não se trata de algo que é um ensino infantil da fé, mas o ABC da fé se trata de uma percepção que o irmão Reagan tinha. Ele era um pregador de meados do século e até metade do século. Os acampamentos evangélicos, os acampamentos das igrejas evangélicas, eles eram uma semana que as pessoas iam para as igrejas e elas montavam cabanas mesmo e acampavam lá por uma semana. E então se podia desenvolver estudos de manhã, de tarde e de noite sobre o mesmo assunto. Então faziam seminários intensos em uma semana. Com a mudança do século e o crescimento das populações e a urgência de trabalho, isso foi ficando cada vez mais difícil e impraticável. Então o irmão Reagan montou um seminário curto de fé, chamado ABC da Fé, que engloba o entendimento do que é fé, como a fé vem e como liberá-la. Amém, irmãos? Graças a Deus, que alguns estão a fim de aprender sobre fé. Então, nós falamos no primeiro domingo e bastante parte do segundo, quase o segundo todo, sobre o que é a fé. Estudamos a fundo a famosa definição, a definição bíblica de fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Na aula passada nós conversamos bastante sobre como a fé vem e por que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Não se trata de uma atitude involuntária de simplesmente estar escutando, porque nós vemos, abra sua Bíblia comigo aí em Romanos, no capítulo 10. Enquanto você abre, eu quero lembrar você o livro do mês, que é esse livro aqui, Fundamentos da Fé. Esse livro transformou minha vida, esse livro ficou livro de cabeceira por anos na minha vida. Esse livro é fantástico, irmãos, fantástico. Esse livro, irmão Reagan, Kenneth Reagan é considerado o pai do movimento da fé. Criticados por alguns, mas abençoado por muitos outros. Um homem de Deus, com a vida íntegra, acima de qualquer suspeita. Irmão Reagan, nesse pequeno livro, gente, é pequeno mesmo, ele tem todo o resumo de tudo que o irmão Reagan falava sobre fé. Então, olha só que coisa simples. Tem lá, eu acho que tem, cadê Cleane? Tem o livrão da fé também? Não, né? Só tem o Novos Limiares. Também tem ele versão comprida, grande assim, mas esse aqui é suficiente. Até porque a gente não tem lá o livrão, então esse aqui é suficiente. Quando tiver o livrão vai ser muito melhor do que esse. Brincadeira, irmãos, a gente não mente aqui para vender livro não, viu? Mas é o mesmo conteúdo. A diferença é que no livrão você tem mais exemplos, mas o conteúdo é exatamente o mesmo.
Mas esse livro aqui é fantástico, são 26 lições a respeito de fé e muita coisa que eu tenho ensinado a minha vida inteira sobre esse assunto é muito fundamentado neste livro aqui. Você abriu Romanos 10? Segura aí, por favor, Romanos 10. A gente vai voltar aí já. Mas vai comigo primeiro para Hebreus e capítulo 4. Lembrando que nós estamos com a classe do discipulado aqui do lado, que também está com ar-condicionado. Olha que coisa maravilhosa essa igreja, gente. Pessoal, os novos já estão... Aliás, a sala também está cinza lá. Olha que coisa legal. É a igreja padronizada. O cara já vai se ambientando com a membresia da igreja numa sala que é igual à igreja já. Fresquinha. Agora tem microfone lá. Coisa maravilhosa. Estamos avançando, amém? Você fica feliz com isso? Eu falei Hebreus 4, não falei? Pois, na verdade, é o 3. Aqui, o escritor de Hebreus, ele dá um alerta sobre o perigo de ouvir e não receber a palavra de Deus. Amém, irmãos? E é muito semelhante com o alerta que ele fala lá em Romanos 8. Nós vamos voltar para Romanos 8, porque o como liberar a fé também tem, aliás, Romanos 10 tem muito a ver com Romanos 10. Amém? Mas preste atenção nisso aqui. Hebreus capítulo 3, versículo 7, diz assim: assim, pois, como diz o Espírito, hoje, se o quê? Ouvirdes a sua voz. Pode baixar um pouquinho, eu estou achando alto. Mas só um pouquinho. Não endureçais o vosso coração. Nós falamos aqui, a fé, ela é do coração. A fé, ela é espiritual. A fé, ela é depositada em nosso íntimo. A fé não é baseada em lógica natural. Pelo contrário, a fé começa exatamente aonde o mundo natural termina. Amém, irmãos? E por que ela é necessária? Porque o mundo espiritual criou o mundo natural. Amém, irmãos? Mas o mundo espiritual não é regido pelas mesmas regras que o mundo natural, e nem poderia ser. Amém, irmãos? O Criador, ele cria as regras do mundo que ele cria, mas as regras que ele cria não o determinam. Ele é guiado por regras superiores. Amém? Então, o mundo espiritual criou o mundo natural e as leis e regras do mundo natural não podem afetar o mundo espiritual. E é por isso que a fé, ela tem que ser espiritual, porque é a ferramenta de nós que estamos no mundo natural acessarmos o mundo espiritual. Você entendeu isso? Amém, irmãos? Então, ele diz: hoje, se ouvirdes a sua voz... Como é que a fé vem? Pelo ouvir a palavra de Deus. Então, se ouvirdes a sua voz, não faça o quê? Não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação do deserto. Então, o escritor de Hebreus, porque os crentes hebreus estavam abandonando, a gente falou isso no primeiro dia aqui, abandonando a fé cristã para voltar para a fé judaica, ele vai mostrar um exemplo dentro da tradição judaica, dentro da história de Israel, do perigo que é ouvir a voz, receber uma coisa nova e querer voltar para a vida antiga. Amém? Como foi na provocação no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo minha prova, e viram as minhas obras por 40 anos. E eu gosto disso aqui, e Bruno falou sobre isso aqui no domingo passado, né? Se milagre fosse garantia de fé, aliás, vamos recolocar, milagre, em lugar algum da Bíblia, nós temos uma conexão entre muito milagre e muita crença. Pelo contrário, parece que os milagres vêm nos períodos de incredulidade. Os maiores períodos de milagre da Bíblia são os maiores períodos de incredulidade. O povo no deserto, incredulidade absurda, e os milagres comendo solto. Amém, irmãos? Outro período imenso de milagres, Elias e Eliseu. E a incredulidade absurda. Tudo bem com você? Está vivo ainda? Amém.
Depois nós temos um grande período de milagre, Jesus e os apóstolos. E me fale sobre a recepção das pessoas a Jesus e os apóstolos. Obviamente houve muita conversão pela pregação, mas parece que a relação é um pouco diferente da que a gente pensa. Amém, irmãos? Mas o que eu quero te mostrar aqui é que o povo tentou a Deus, colocando ele à prova. Aí diz, versículo 11, aliás, 10. Por isso eu me indignei contra essa geração e disse, estes sempre erram aonde? No coração. Estes sempre erram no coração. Eles também não conheceram os meus caminhos, assim jurei na minha ira, não vão entrar no meu descanso, não vão entrar na terra prometida. E aí ele alerta agora a igreja, tenha o cuidado, irmão, jamais aconteça haver qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Olha como é sério não viver na fé. Amém, irmãos? Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Aí olha o que ele vai dizer, porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. E aí ele volta a fazer o paralelo com o que foi dito no Velho Testamento. Enquanto se diz, hoje se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, ora, quais os que, tendo ouvido, se rebelaram? Quem se rebelou contra Deus? Foram os egípcios ou foram os filhos de Israel que ouviram a palavra de Deus e viram os milagres? Quem se rebelou, gente? Foram os filhos de Israel. Os egípcios não se rebelaram contra Deus, eles já eram contra Deus. Mas quem se rebelou foram os filhos de Israel. Se rebelaram. Não foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés. Olha que alerta que ele está dando aqui. Porque isso é a grande metáfora do novo nascimento que nós temos. O povo saindo do Egito é a metáfora para o Novo Testamento do povo saindo do pecado e entrando na nova vida com Cristo. Amém? Por isso que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Assim como o Cordeiro Pascal tirou o povo do deserto, o Cordeiro de Deus que tira o pecado nos tirou da escravidão do pecado e nos colocou na nova vida. Amém? Por isso ele disse, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não foram os que de fato, versículo 16, todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés. 17, e contra quem Deus se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, mostrando que não é porque já está no povo de aliança, não é porque Deus livrou uma vez, que Deus não pode acabar rejeitando. Eu não sei como é que continuam crendo nesse negócio de uma vez salvo, salvo para sempre. E contra quem jurou, não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes. Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Amém, irmãos? Você está comigo? Eles viram a obra, eles ouviram a palavra, mas ainda assim não puderam entrar, porque no meio do processo abandonaram a sua fé. Amém? Tem um versículo que eu não estou achando aqui. Mas ele diz que a palavra que ouviram não os acompanhou de fé no coração. Mas aí, vamos voltar lá para Romanos. O fato é que eles ouviram a palavra, mas endureceram o coração. Amém? Essa é a grande questão. Muitas vezes pensamos assim, não, eu já ouvi a palavra, eu já vivi pela fé. Mas isso não é uma condição que não pode ser perdida. Amém? Como diz o irmão Reagan, é preciso continuar ouvindo, é preciso continuar se inclinando. Ele cita lá Provérbios, do capítulo 4, a partir do versículo 20, que diz, filho meu, as minhas razões, inclina os teus ouvidos, não deixe apartados os seus olhos, guarda-o no mais íntimo do vosso coração. Amém? Você está comigo? E eles serão saúde para o teu corpo e medicina ou remédio para os teus ossos. Um remédio que você tomou um dia não serve para outra crise.
Amém, irmãos? E a palavra de Deus é assim, ela deve estar constantemente em nossa vida para que constantemente tenhamos a fé alimentada. Por que precisamos da palavra? Por que a fé não é um estado, entrei na fé, fiquei para sempre? Porque você tem que lembrar que nós somos seres que vivemos em dois ambientes, espiritual e natural. Você está comigo, irmãos? E a única coisa que nos mantém conscientes da vida espiritual é a palavra de Deus. Se nos mantemos ausentes da palavra de Deus, vamos ficar conscientes demais apenas do mundo natural. Amém, irmãos? Mas é voltar constantemente para a palavra de Deus, é ser alimentado constantemente da palavra de Deus, que vai manter o aspecto espiritual da nossa vida de pé. Porque fomos treinados pelos anos da nossa vida, pelos dias da nossa vida, o tempo que vivemos no pecado. E todos passamos por isso, né? Recebemos um fútil procedimento dos nossos pais. Esse tempo, ele nos treinou a viver de forma natural. E não é um treinamento fácil sair do natural e viver o que é espiritual. Até porque espiritual não se vê, não se sente, não se toca. Você está comigo, irmãos? E é muito fácil lidar com o que vê, sente e toca. Então é um exercício necessário de alimentação da fé. Amém, irmãos? Então vamos lá para Romanos, capítulo 10. 4:2. Já colocou? Bota o 4:2 então de Hebreus, por favor, antes de Romanos. Porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo. Não, aí Hebreus, Romanos 10. Eu quero Hebreus 4:2. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. 3. Aliás, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou. Por quê? Visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Amém, irmãos? A palavra deve ser recebida e deve ser crida. Amém? É o que ele falou aqui em Romanos. O capítulo 10, o versículo... Nós lemos a partir do 14. Mas como poderão invocá-lo se não creram nele? Por algum motivo eu estou lendo na NVT. Deixa eu voltar aqui para... 14. Porém, como invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele em quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, conformosos são os pés dos que anunciam as coisas boas. Mas nem todos obedeceram ao evangelho. Pois Isaías diz, Senhor, quem creu em nossa pregação? A fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Deus. 18. Mas pergunto, porventura não ouviram? Sim, por certo, por toda a terra se fez ouvir a sua voz e as suas palavras até aos confins do mundo. Então, aqui ele está fazendo uma comparação entre judeus e gentios. Nós ouvimos e cremos, eles ouviram e não creram. Por que tudo essa introdução? Para você entender o seguinte, é possível ouvir e não crer. Não é possível crer sem ouvir. Você está comigo? É possível receber e desprezar a palavra recebida. Não é possível crer e ser salvo sem atentar à palavra. Amém? Então existe uma responsabilidade que aqui sim é nossa. Amém? Não sei quantos estavam aqui na semana passada, mas eu falei sobre o mendigo, que pode estender o braço para receber uma maleta de $1 milhão. Se ele estende o braço e recebe, ele não tem glória nenhuma nessa riqueza. Mas se ele não estende o braço e não recebe, ele é mais culpado ainda da sua miséria. Você está comigo, irmãos? Então Deus nos oferece gratuitamente a sua palavra, Deus nos oferece gratuitamente a salvação, Deus nos oferece inclusive gratuitamente a fé, porque a fé vem, a fé não é comprada, a fé não é merecida, ela simplesmente vem a nós. Romanos no capítulo 12, versículo 13 vai dizer que nós recebemos uma medida da fé, Deus repartiu a medida da fé com cada um de nós. Amém, irmãos?
Quando ele repartiu com cada um de nós? A partir do momento que cada um de nós ouviu. Quando você ouviu e recebeu, uma medida de fé foi depositada em seu coração para nascer de novo. Uma vez nascido de novo, você deve continuar ouvindo a palavra para continuar crescendo em fé e usar a fé não apenas vertical, mas também a fé horizontal. Também falamos disso na aula passada. Amém, irmãos? E esse é o problema de alguns. Alguns continuam para sempre ouvindo a fé só para o relacionamento vertical, que não deve deixar de ser alimentado. Amém, irmãos? Falamos isso semana passada. É do relacionamento vertical que surge o horizontal. Mas a questão é, temos que ser evangelizados quanto a isso aqui, mas também temos que ser evangelizados quanto a isso aqui. Amém? E aí, aqui mesmo em Romanos, ele fala sobre o processo de liberação, mas parece que ele falou em forma invertida. Ele falou primeiro como libera, depois ele falou como é que recebe. Como é que a fé vem. Então a fé vem por receber a informação sobre Deus, porque fé não é outra coisa a não ser conhecimento do invisível. Você está comigo? Eu conheço aquilo que eu posso tocar com meus 5 sentidos. Você está comigo? A professora explica, coloca no quadro, eu leio, aprendo, eu faço experimentação, eu vejo no Google, ou eu faço a experimentação empírica. Eu vou lá e testo a coisa. Você está comigo, irmãos? Amém? Mas como é que eu conheço aquele que não dá para ver e tocar? Não dá para fazer teste empírico? Pela fé. Então, eu recebo a informação sobre ele. Como Abraão. Abraão ouviu Deus dizer: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém? E aí, Abraão não tinha filho nenhum, mas ele conhecia Deus, sabia que Deus era poderoso para cumprir o que prometera. Então ele duvida do que ele pode ver, ou ele dá mais crédito a Deus do que aquilo que ele pode ver. Amém, irmãos? Tem pregador pentecostal ali, eu vou ter que gritar mais ainda do lado de cá. Amém, irmãos? Então, a gente vai fechar aqui, irmãos, aí vai isolar tudo, viu? Você está crendo com a gente para terminar essa obra? Amém? Então, nesse trecho aqui, ele fala sobre a fé recebida. Agora, veja, a fé, ela cai em nosso coração. Mas Tiago, ele fala uma coisa muito, muito importante sobre a fé. Quando ele fala de fé sem obras é morta. Muitos questionam, acham que ele está desfazendo a pregação de Paulo, que é por fé e não por obras. E aí vem Tiago e diz, não, mas fé sem obras é morta. Acontece que não pararam para ver que eles simplesmente não estavam falando das mesmas obras. Você está comigo, irmãos? Paulo estava falando de obras meritórias que poderiam causar a sua salvação. Aliás, quando Paulo fala que é não pelas obras que somos salvos, ele diz assim, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não das obras, para que ninguém se glorie. Aí Paulo diz, versículo 10 de Efésios capítulo 2, pois somos feituras de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Então Paulo não prega o evangelho sem obras, o que Paulo prega é que as obras não antecedem a fé, as obras demandam da fé. E é exatamente isso que Tiago está dizendo. A fé que não demanda obras é morta. Só que isso aqui é importante. Recebi a fé no meu coração, está tudo resolvido? Não, Tiago diz, a fé que não demanda obras é morta. E aí ele fala, quer você ficar certo de que Deus é um só? Como se isso fosse uma grande fé? Eu creio muito em Deus. O pessoal fala hoje em dia. Aí o que Tiago fala? Pois bem, os demônios também creem e até tremem com essa informação. Aí eu te pergunto, você quer ficar no mesmo nível de fé dos demônios? Eu não estou afim não, irmão. Hein? Eu e Zé Pilintra estamos ali competindo quem tem mais fé. Hein? Exu Caveira está perdendo para nós. Que desgraceira de vida é essa? Hã?
Maria Padilha, ela está um pouquinho na nossa frente, mas a gente chega lá. Deus me livre, concorda comigo, irmão? Amém? Se houver alguma Maria Padilha aqui, esse é o nome de uma entidade da Umbanda, tá, gente? Talvez você tenha sido consagrado na infância, mas Jesus já quebrou tudo isso aí. Amém? Ou se você conhece alguma Maria Padilha, enfim, é daí que vem esse nome. Agora, Paulo aqui também fala sobre a liberação da fé para causar o resultado do que se espera na fé. E ele fala isso a partir do versículo 8. Porém que se diz, a palavra está onde? A palavra está onde? Perto ou junto de ti. Deixa eu ver como é que outras versões colocam esse junto aqui. Eu vi o versículo errado. A NVT, coloca a NVT aí pra gente, João. Na verdade diz, a mensagem está bem perto, está em seus lábios e em seu coração. Olha que coisa massa. Isto é a palavra da fé que pregamos. Amém? A palavra da fé que pregamos é a fé em Cristo Jesus. Você está comigo, irmãos? E eu vou dizer isso, eu já disse isso algumas vezes, eu vou dizer de novo. Não existe fé para a cura sem ser fé em Jesus para a cura. Não existe fé para a prosperidade sem ser fé em Jesus para prosperar. Amém, irmãos? Tudo o que temos, nós temos por causa da obra de Cristo na cruz do Calvário. Sua morte, ressurreição e ascensão. Tudo que temos é por causa disso, é porque Ele está gloriosamente assentado como Deus e homem à destra da majestade. Amém? Então tudo que temos, nós temos por causa da fé em Jesus. Olhe os exemplos de cura nos evangelhos, onde Jesus diz: a tua fé te salvou. A fé não era na cura, mas no poder de Cristo para curar. Sempre era em Cristo. Porque se a fé das pessoas fosse na cura em si, elas não precisavam do toque de Jesus, de chegar até Jesus para serem curadas. Grande era a fé da mulher do fluxo de sangue. Por que ela não foi curada sozinha? Porque a fé dela estava em Jesus Cristo. Alô? Você está comigo? Eu não creio na minha cura. Eu creio que Jesus levou na cruz do Calvário as minhas dores e as minhas enfermidades. E por causa dele eu sou sarado. Você está comigo? Eu creio que aquele que Cristo se fez pobre, para que pela sua pobreza eu me tornasse rico. Amém, irmãos? Precisamos entender isso. Nossa fé é em Cristo Jesus. Então, a palavra, ela deve estar perto de ti, na sua boca e aonde? No seu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos, da fé em Cristo. O que eu estou pregando aqui. E então ele diz: se com a sua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, não é crer no Jesus que existiu, não é crer no Filho de Maria, é crer no Jesus morto e ressuscitado, e que essa obra é redentora. Amém, irmãos? Serás salvo, porque com o coração se crê para a obtenção da justificação, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então, pelo menos no que tange ao relacionamento vertical, a fé que vem pelo ouvir, ela é então depositada ao ser recebida. E aqui está a questão, porque a palavra pode ser ouvida e não recebida. Palavra ouvida e não recebida não gera fé. Você está comigo, irmãos? Palavra ouvida e acolhida gera fé onde? No coração, no homem interior, na parte espiritual, no âmago, no que veio de Deus.
Isso gera fé em nosso coração. E aí ele diz, porque com o coração se crê e com a boca se confessa. Com a boca se dá vazão à fé que tem. Amém, irmãos? A boca expressa a fé que existe no coração. Jesus falou isso várias vezes. Você está comigo? Jesus estava realizando milagres. Ele cura o homem da mão mirrada. O pessoal fala assim, por que vocês vêm aqui no sábado para ser curado? Vem no dia de semana. Jesus fica bravo, cambada de hipócrita. Se o boi de vocês cair no buraco no sábado, vocês não vão tirar não? Aí Jesus sai do lugar, vem um mudo e surdo e mudo por causa de demônio. Nem todo surdo e mudo é endemoniado, mas aquele era. Amém, irmãos? E Jesus expulsa o demônio e o mudo passa a ouvir e falar. E aí as multidões começam a dizer, será que ele é o filho de Davi? Será que ele é o Messias prometido? E aí os fariseus dão o golpe de misericórdia na incredulidade. Não, ele faz isso aí é por Beelzebul mesmo. Ele expulsa demônios pelo maioral dos demônios. É uma doutrina realmente muito criativa. Jesus para e fala assim, vamos lá, cambada. E eu acho engraçado a pregação que se faz de Jesus aí nos meios modernos. E você pode ver pelas minhas falas, eu ando muito incomodado com o que se tem pregado por aí na internet. E ando muito mesmo. Porque eu sei que você ouve. Eu sei que hoje o trabalho pastoral, tanto é ensinar, a gente vai, até Jesus voltar a gente vai estar ensinando, mas hoje também é muito mais tirar carrapicho do que já foi qualquer outro período. Você está comigo, irmãos? Porque hoje você assiste pregação todo dia, e eu não estou dizendo que isso é errado, não, você deve assistir. Amém, irmãos? Se você já assistiu as do nosso canal, e as do Verbo da Vida, você está comigo? E as das igrejas de Recife, da igreja de Brasília, aí você pode assistir qualquer outra coisa. Quando eu digo a igreja de Recife, Brasília, eu estou dando exemplos de igrejas do Verbo da Vida, tá bom, gente? Amém? As igrejas do Verbo são maravilhosas. Mas ouvimos o tempo todo tipo de pregação, e eu não sou contra isso. Eu prefiro que se escute isso do que escutar bobagem na internet, perder tempo. Mas hoje tem uma pregação sobre um Jesus inventado, que é o Jesus que eu queria que fosse, que não é o da Bíblia. Você está comigo? Porque o da Bíblia, viu o pessoal vendendo no templo, ele preparou um chicote. Você consegue imaginar essa cena? A Bíblia diz que ele preparou um azorrague. Ele chegou no lugar, ele viu a zorra que estavam fazendo lá, ele falou, procurou um pedaço de couro e começou a enrolar os pedaços de couro, olhando a bagunça. Alô? Você nunca pensou em Jesus fazendo isso, né? Mas esse é o da Bíblia. Preparou o chicote, organizou o chicote e começou a sentar chicotada em todo mundo. Esse Jesus não combina com o Jesus da internet que estão pregando. Você está comigo? Esse Jesus, quando foi dito que ele expulsava demônios pelo maioral dos demônios, ele até começou educado. Ele dizia, pessoalzinho, vem cá, deixa eu explicar. Se Satanás expele Satanás, o seu reino está dividido. Satanás não é burro, como vocês estão falando. Agora, deixa eu contar uma coisa para vocês. Porque se eu, com uma palavra, expulso demônios, os filhos de vocês que expulsam demônios e ficam uma semana para conseguir, eles estão expulsando por quem? Agora tem uma coisa. Aí ele começa a pegar mais pesado. Se eu estou expulsando pelo poder do Espírito Santo, vocês sabem que eu sou o Messias. Agora, sabendo que eu sou Messias, vocês têm duas opções. Ou ser por mim, ou ser contra mim. Porque se eu não expulso demônios pelo maioral dos demônios, então opera em mim algo maior do que os demônios. Porque ele diz, não dá para invadir a casa do valente sem primeiro amarrar o valente. O valente aqui não é Deus, não. O valente aqui é o diabo. E Jesus está mostrando que operava sobre ele um poder maior do que o poder de Satanás. E é por isso que ele podia expulsar o demônio.
Diz, ninguém chega na casa do valente e rouba os bens sem primeiro amarrar o valente. E eu tenho poder, eu sou mais valente, opera em mim um poder maior, o poder do Espírito Santo, para amarrar o valente e saquear aquilo que está sob o poder do valente. Eu posso livrar as pessoas de Satanás, porque em mim opera o poder do dedo de Deus, o poder do Espírito Santo. Então, se vocês continuam dizendo que eu sou por Baal, quando na verdade eu sou pelo Espírito Santo, eu vou garantir uma coisa para você. Você pode falar de mim o que quiser, mas a blasfêmia do Espírito Santo não vai ser perdoada. Porque o Espírito Santo estava através do milagre, dando testemunho de que Jesus era o Messias. Quando eu rejeito Jesus como Messias, eu estou rejeitando a prova que o Espírito Santo dá de que ele é o Messias. Porque o Espírito Santo é o único que convence as pessoas de que Jesus é o Senhor. Ninguém diz Jesus Cristo é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Quando você concluiu que Jesus era verdadeiramente o Messias, quando você creu em Jesus, você não fez isso porque era inteligente, você fez isso porque foi convencido pelo Espírito Santo. Pregado, uma palavra na unção do Espírito foi pregada e você foi convencido. Amém, irmãos? Nós fomos convencidos pelo poder do Espírito Santo. Ninguém diz Jesus Cristo é o Senhor, a não ser pelo poder do Espírito Santo. Agora, se eu estou aqui provando que o Espírito Santo está através de mim dando testemunho de que eu sou o Messias, e vocês dizem que eu sou de Baal, pois bem, vocês estão blasfemando contra o Espírito Santo. Não é nem contra mim, é contra o Espírito Santo. Essa blasfêmia não será perdoada. E então ele diz a frase capital: vocês vão dar conta de toda palavra frívola que falarem no dia do juízo. Vão dar conta do que estão dizendo. Porque pelas suas palavras será justificado e pelas suas palavras serás condenado. Mostrando que não basta ter fé no coração. É preciso liberar a fé. Em outro lugar ele diz, falando com os hipócritas, como é que vocês podem? Aliás, no mesmo lugar lá em Mateus capítulo 12, ele fala isso também, e também em Lucas e também em Marcos. Como é que vocês podem querer falar coisas boas se vocês são maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. A boca fala do que está cheio o coração. E o homem sábio aprende a tirar do bom tesouro do coração as coisas boas. Então Jesus deixou claro que o que se fala é uma expressão do que se crê. Hoje existe toda uma crítica à pregação da confissão e existe mesmo exageros na confissão, naqueles que pregam sobre a confissão. Mas eu prefiro os exageros, porque eu prefiro que você seja exagerado confessando a palavra, falando o que Deus diz, do que liberal para liberar incredulidade. Amém? Eu prefiro você não chamando o negócio de quebra-mola, para não dizer que vai quebrar a mola do seu carro. Não vai. Vai quebrar a mola do seu carro se você passar lá sem frear. Você está comigo, irmãos? O nome daquilo é quebra-mola. Isso não é uma confissão negativa. Mas eu prefiro você ser exagerado a ponto de dizer, não fala quebra-mola, porque a mola do seu carro não vai quebrar, do que ser relaxado com o que você fala. Você entendeu o que eu quero dizer? Existem exageros. Mamadinha falava que a gente não podia dizer, eu estou morrendo de fome. Mas ela não entendia que isso é uma expressão idiomática nossa no Brasil. Amém, irmãos? Mas eu prefiro que você não fale, eu estou morrendo de fome, do que ficar acreditando que vai morrer do Covid. E falar, eu estou morrendo de medo disso. Você entendeu? Amém? Dizer que estou morrendo de fome não vai causar você morrer de fome. É uma expressão idiomática, não é uma fé expressa. É um hábito linguístico. Você entendeu isso, irmãos? Mas a Bíblia sim afirma que a boca expressa o que o coração crê. Eu tenho que desfazer muita coisa do Evangelho para dizer que esse negócio de confissão é uma bobagem. Existem exageros? Sim, existem. Principalmente aqueles que acham que vai acontecer o que ele disser e não o que a Bíblia diz para ele dizer. Alô? Você está comigo, irmãos? Deus vela para cumprir a sua palavra. Fé vem pelo ouvir o quê? A palavra de Deus. Por que você acha que você vai dizer o que vem na sua cabeça e Deus vai ter que fazer?
Alô? Tá me amando ainda, irmão? Isso não é fé, não, isso é vontade. A fé fala a palavra de Deus. Desculpa, eu sei que eu estou atrapalhando um pouco a sua vida, mas é para o bem. Amém, irmãos? Amém. Agora, é verdade que a boca mais perto do seu ouvido é a sua. Amém, irmãos? E por vezes você vai insistir por tempos confessando a palavra até que a fé seja gerada e então a confissão é de fato uma liberação. Por vezes a confissão é só a semente para o ouvido ouvir. Você está comigo, irmãos? Por vezes o que você está fazendo não é liberando, mas é pregando para você. Até que a fé seja gerada e então ela possa ser liberada. Mas é importante você entender que é a palavra de Deus liberada que Deus vela para cumprir. Existe uma coisa que eu acho interessante lá em Jesus me ajuda no tempo. Se tiver algum Josué presente, por favor, se manifeste para fazer o sol parar. Deus ajuda. Hoje é o último dia. Mas, e eu quero ir em Marcos 11, 23 ainda. Mas, eu acho muito interessante quando Paulo fala da armadura do cristão. Um dia ainda vou pregar sobre a armadura do cristão aqui. Eu penso que é feita uma confusão sobre a armadura do cristão. Muito interessante. Mas, ele está comparando elementos da vida cristã com a armadura de um soldado romano. E quando olhamos a armadura do soldado romano, tudo na armadura é para o proteger. A não ser uma coisa: a espada. Só que aí ele diz: tomai também, ou se apossai também. Você está comigo? Isso é interessante, porque todos os outros elementos da armadura são depositados em nós e nós os usamos. Justiça, verdade, amém, irmãos? O evangelho, a fé. Mas aí ele diz: tomai também, assim como você recebeu e faz uso dos outros elementos do evangelho, tomai também a espada do Espírito, que é o quê? A palavra de quem? A sua? Não, é de Deus. Tomai a palavra de Deus. E aqui no sentido, não é de receber, mas de usá-la como arma. Usá-la como arma. Se a posse da palavra de Deus, a fé vai proteger você dos dardos inflamados do maligno. Mas como é que eu ataco as circunstâncias da vida? Tomai a palavra de Deus. Falai a palavra de Deus, ele poderia dizer. Ele estava apenas seguindo a metáfora. A palavra está junto de ti, na sua boca e no seu coração. Por algum motivo, Paulo quis inverter a ordem. Obviamente, ela chega no coração antes da boca. Amém? Até porque ela vem pelos ouvidos. Mas ele inverteu a ordem. Mas está tudo bem. O fato é, quando a palavra está no coração, ela vai sair pela boca. Você está comigo, irmãos? Ela vai sair pela boca. A grande questão é se você está colocando ela no coração. Amém? Vamos lá para Marcos, capítulo 11. E antes de ir para o versículo 23, eu quero te mostrar algo que apenas as Bíblias mais tradicionais nos trazem. A gente tem a corrigida aí, João? Eu acho que a corrigida traz isso. Eu acho. Não, é uma palavrinha aqui. Não, nenhuma Bíblia em português. Deixa eu ver, King James. Rapaz, eu não acredito que nenhuma em português tem. Ah, sim. A gente tem a King James Fiel aí. KJF.
King James atualizada não traz a palavra que eu quero, só a King James fiel. Eu vou falar a palavra no grego, tá bom? Você confia em mim? Confia que eu não estou distorcendo a palavra de Deus? Olha só. Marcos capítulo 11. Agora eu quero ler o versículo 14. Você conhece a história? Jesus está indo para Jerusalém, ele vê uma figueira, e essa figueira, ela serve como símbolo de Israel. Jesus está muito bravo com Israel, porque ele está pregando e eles não estão crendo, eles não estão recebendo a pregação de Jesus. E então ele vê uma figueira frondosa, mas sem fruto. Isso é uma fotografia de Israel. Parece muita coisa, mas não tem fruto nenhum. O fruto era a fé. Amém? E então ele fala para a figueira o que queria falar para Israel: nunca mais coma alguém fruto de ti. E isso acaba sendo um símbolo para o corte mesmo que os judeus vão sofrer. E por isso eles não estão mais no centro da operação de Deus sobre a terra. Amém, irmãos? Mas o versículo 14, as nossas Bíblias em português, e eu não sei por que nenhuma delas traduziu da forma como deveria, diz assim: então lhe disse Jesus. Não está assim? Lhe disse Jesus. Você está comigo? A Bíblia King James e algumas outras, elas dizem: respondeu Jesus. Você está comigo? Essa palavra que está na sua Bíblia, eu estou olhando o Strong aqui agora, não dá para te mostrar ali, mas eu estou lendo ali, é a palavra apocrinomai. Apocrinomai, gente, não sou eu que estou inventando, é a definição Strong, tá? Eu só estou lendo aqui. Diz assim: responder a uma questão proposta. Então, Jesus não simplesmente falou à figueira. Jesus respondeu ao que a figueira propôs. Propôs aqui a condição, amém, irmãos? Ele foi até a figueira frondosa, não tinha fruto. Isso propôs algo para ele, e ele está respondendo a essa situação. Amém? É literalmente isso. Concluir por si mesmo, responder. Amém? É exatamente isso. Começar a falar numa situação onde algo já aconteceu. Amém? Não é simplesmente dizer, mas é uma resposta. Algo foi proposto a Jesus. Algo se levantou, algo se colocou diante dele. E essa é a questão da fé horizontal. Porque coisas que não estão conformes à palavra de Deus se propõem para nós, todos os dias. Em todas as áreas. Seja de circunstâncias negativas da vida, como doenças, como questões financeiras, como desafios ministeriais, amém, irmãos? Seja questões da nossa casa, do nosso comportamento, de como reagir a situações, o que eu vou ver, o que eu não vou fazer. Amém? Essas coisas são propostas a nós o tempo todo. Amém? E existe uma resposta de Deus e existe uma resposta natural. A resposta de Deus se chama fé. Por que fé? Fé não é apenas conseguir coisas. Fé é agir como Deus espera, baseado no conhecimento de Deus. Amém, irmãos? Então, quando eu tenho uma situação diante de mim, mas dentro de mim se levanta agir em amor, e eu ajo em amor, o que é isso? Fé. Porque eu estou agindo baseado numa lei espiritual e não numa lei natural. Amém, irmãos? Então Jesus respondeu à figueira: nunca jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isso. Eles vão para Jerusalém, voltam de Jerusalém, versículo 20. E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. E aqui Jesus é como que um parêntese. Marcos enxertou um parêntese na conversa. Amém? Tanto é que essa conversa aqui em Mateus acontece em um momento completamente diferente.
Acontece quando é expulso aquele menino que o pai pediu para Jesus curar e os discípulos não puderam e Jesus estava no Monte da Transfiguração. Amém, irmãos? Essa conversa aqui em Mateus acontece naquele episódio. Provavelmente isso aqui foi uma conversa que houve e os discípulos colocaram no lugar que eles achavam melhor, dentro do evangelho. Amém? O fato é, a prova de que mais de 2 evangelistas falaram disso, essa conversa existiu. Ao que Jesus disse, tende fé em Deus. Amém? Tende fé em quem? Em si mesmo? Não. Você está comigo? Deixa eu colocar um parênteses importante aqui. Muitas vezes nós temos falado, e eu tenho até buscado evitar isso, a frase fé na sua fé. O que se pretendia dizer com isso era sobre ter a ousadia de andar pela fé. As pessoas transformaram isso em fé na própria fé e não fé em Deus. Você entendeu a diferença? Uma coisa é eu ouvir o ensinamento sobre crer em Deus e ver a manifestação de Deus e ter a ousadia de viver essa vida. Outra coisa é ver o que a fé em Deus faz e simplesmente tirar Deus da equação e acreditar que é a fé e não Deus. Porque se for a fé, eu tenho mérito. Mas se é fé em Deus, a glória é dele. Amém, irmãos? Você está comigo? Está me amando ainda? Tende fé em Deus. E aí você vê as pessoas se glorificando da sua fé mesmo. É engraçado. Batendo no peito. Foi a minha fé, irmão. Não, foi Deus que fez. Você creu em Deus. Supostamente deveria ter crido em Deus. Amém? Porque, aí, vamos lá, versículo 23. Porque em verdade eu vos afirmo, se alguém fizer o quê? Disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar onde? No seu coração. Mas crê que se fará o quê? O que disse, assim será com ele. Você tem a corrigida desse versículo aí, João? Esse versículo na corrigida é legal. Do início, na corrigida, por favor. Porque em verdade vos digo, qualquer que disser a esse monte, ergue-te e lança-te no mar, vai. E não duvidar em seu coração, mas crê que se fará o que diz, tudo o que disser, lhe será feito. É por causa dessa tradução aqui, ou da King James em inglês, que é correspondente à nossa corrigida, que irmão Reagan diz que Marcos 11:23 fala 3 vezes sobre dizer e apenas uma sobre crer. Amém? Mas o que eu quero olhar com você para Marcos 11:23, talvez eu desfaça algumas facas sagradas, mas talvez eu melhore um pouco, facilite um pouco para você aqui, é o seguinte. Antes de pensar em dizer, a gente precisa lembrar como é que a fé vem. Como é que a fé vem? Ouvindo. Como é que eu libero a fé? Falando o que? O que eu quiser? Falando a palavra que eu ouvi. A palavra depositada no meu coração, essa palavra sai pela minha boca. Você está comigo? Então ele diz o seguinte: porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a esse monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas o quê? Mas crer. Aqui está a pegadinha, pegadinha, amém, irmão? Jesus não tem pegadinha, mas aqui está a pegadinha, que algumas pessoas se confundem. No que eu consigo crer, gente? Eu creio no que eu quiser? Como é que fé é gerada em mim? Por ouvir a palavra. Então, eu não digo o que eu quero. Eu digo o que eu creio. E eu só creio no que a palavra de Deus diz. Agora, uma vez se proposto uma circunstância contra mim, eu não creio contra a circunstância. Jesus não mandou a gente crer num monte se movendo.
Jesus nos mandou crer no que dizemos. Alô, isso daqui foi para casa. Não é para olhar o Covid e ficar crendo Covid, você vai embora. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz, pelas suas pisaduras, eu fui sarado. Eu creio no que eu digo, e eu digo o que eu creio. E eu creio no que eu ouvi. Eu ouvi a palavra de Deus. Algo se levantou. Então eu respondo com a palavra de Deus. Paro de pensar no que se levantou. E penso na palavra que eu disse. E fico olhando, meditando e confessando a palavra que eu disse. Por isso que eu disse lá no início, fé não é negar evidências. Fé não é chamar a desexistência as coisas que existem. Você está comigo, irmãos? Fé é acreditar que a palavra é a verdade. Falar essa palavra e colocar os seus olhos e expectativa nela. Independente do que os olhos veem. Você está comigo? Então eu não vou me abalar. Eu não vou sofrer. Eu não vou ficar prostrado, amedrontado. Por quê? Porque eu estou falando a palavra e eu estou crendo no que eu estou dizendo. Você está comigo? Eu creio no que eu digo. Eu não preciso pensar no monte se mover. Crer para o monte se mover dá um trabalho medonho, irmão. Mas crer que a cruz me fez mais que vencedor é bem mais fácil. Já está escrito. Já está comprovado ao longo de 2 milênios que nele eu sou mais do que vencedor. Você está comigo? Amém? Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que o monte vai sair, não. Crer que se fará o que diz. O que diz vai acontecer. Por isso vos digo, tudo quanto em oração pedirdes, o que você deve fazer? Crer. Então, obviamente, você ora o que a Bíblia diz que pode orar. Você ora alinhado com a palavra de Deus. Irmãos, porque sabemos que se oramos de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. E se Ele nos ouve, estamos certos de que temos recebido os pedidos que temos feito. Amém, irmãos? Amém. Qual é o exercício? O exercício é ficar falando tudo? Não, antes de falar tudo, eu preciso entender o que eu tenho. A gente falou um pouco disso aqui, em algum momento aí atrás. Você está comigo? Acho que foi semana passada. Vai lá no YouTube, ouve de novo. Você está comigo? Eu falo o que eu creio. E uma vez falado, eu vou acreditar nisso, no que está dito, o que a palavra de Deus diz. Praga nenhuma me sucederá, mal algum chegará na minha casa. Ele me colocará no lugar alto e espaçoso. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Ainda que os mares espumejem, ainda que a terra trema, eu posso confiar. O Senhor é meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. O Senhor é sol e justiça, dá graça e glória, bem nenhum nega aos que andam retamente. Filhos, não vos glorieis nos nomes, porque tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Seja a vida, seja a morte, sejam as coisas do presente, as coisas do porvir, tudo é vosso. Aleluia. Graça e paz sejam multiplicados pelo pleno conhecimento de Deus e de Cristo Jesus, nosso Senhor.
o qual nos tem doado todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, por meio das quais nos foram doadas as suas muito grandes promessas, por meio das quais nos tornamos participantes da natureza divina, afastando-nos das corrupções que há no mundo. É isso que você deve falar, não é o que dá na cabeça. Amém? É encher seu coração da palavra de Deus, para que ela saia da sua boca como uma resposta automática quando algo é proposto para você. Você está comigo? Aquela figueira provocou Jesus. Vem uma resposta automática da palavra de Deus. No caso, ele era a palavra, ele tinha alguma facilidade nisso. Amém? Mas nós não somos a palavra, nós somos gerados pela palavra, nós precisamos nos encher da palavra. Nos encher da palavra, nos encher da palavra. Lembre-se de Jesus no Getsêmani. Não é o Filho de Deus? Está escrito, Satanás. Transforma a pedra em pão? Está escrito, Satanás. Se joga daqui? Está escrito, Satanás. A palavra é a sua resposta. E uma vez falada, creia que Deus vela para cumprir a sua palavra. Assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas cumprirá todo o propósito pelo qual eu a designei. Oh, aleluia. Amém, irmãos? Você recebeu uma coisa boa essa manhã? Você pode ficar de pé? Aleluia, eu já falei demais. Pai amado, nós te louvamos, bendizemos e glorificamos o teu santo nome, meu Pai. Obrigado por essa manhã, obrigado pela vida de fé, essa vida empolgante, essa vida de aventura inigualável, que é a fé do Senhor Jesus. Obrigado, Pai, porque estamos avançando e a tua palavra está junto de nós, em nossa boca e em nosso coração. A palavra da fé que pregamos. No nome de Jesus, amém.